Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco, participando dessa live da terceira semana do Divórcio com Respeito, que são a semana que a gente promove, nós do Movimento Divórcio com Respeito, com lives diárias para tratar de tudo aquilo que você queria saber sobre o momento de divórcio, mas nem imaginou que você queria saber. E nessa semana nós estamos fazendo as lives às 8 da manhã, à 1 da tarde e às 8 da noite. No sábado nós faremos uma grande live de encerramento. E hoje nós chegamos aqui nesse dia dedicado à parentalidade. Então nós estamos tratando desses temas correlatos ligados à parentalidade. E eu estou fazendo esse aquecimento aqui com vocês. A gente vai começar daqui a 3 minutos. E hoje de manhã já tivemos uma live. E aproveito para avisar a todos que estão chegando, todas as pessoas que estão chegando, que essa live fica salva, fica gravada. Então você pode recomendar para algum amigo, se você gostou. Se depois você se interessar pelo tema, vai poder rever. E as nossas semanas do Divórcio com Respeito, dos anos de 21, 22, 23, elas estão todas salvas no nosso canal no YouTube. O Movimento do Divórcio com Respeito, ele também está lá, presente no YouTube para todo mundo que quiser conhecer. Então, hoje eu sou a Marília Campos Oliveira e Teles, eu sou advogada colaborativa, negociadora, mediadora, trabalho exclusivamente com gestão de conflitos aqui em São Paulo, capital de São Paulo. Armando Simões Macedo, que precisa entrar aqui nessa live. O Zé Armando, ele é um ermitão do Instagram. Então ele fez agora uma chamada de vídeo aqui comigo que eu tive que recusar. E eu espero que ele consiga me encontrar aqui nessa chamada. Enfim, ele tem um perfil que ele não usa muito, que é o saxagenário, porque além de médico pediatra, ele é músico, ele toca saxofone em algumas bandas, em alguns grupos de jazz e música brasileira também. Vamos ver se nesses minutos que faltam o Dr. Zé Armando consegue achar a gente aqui nessa live e participar comigo. Então, vamos aguardar, ele ainda não entrou, vamos ver se ele está entrando aqui na live. E para a gente começar, vou desviar aqui um pouquinho, só vou pegar o cabo nem adianta pegar o cabo do carregador, porque eu tirei da tomada para pôr o cabo do celular, deixo o computador morrer aqui do meu lado, sem nenhum problema. Mas hoje de manhã a gente já teve uma conversa bem bacana sobre pais separados e filhos no celular. E agora à noite, às 8 da noite, a gente vai ter também sobre a questão da parentalidade pós-divórcio, né? A gente sabe que o divórcio com filhos, ele acaba sendo mais desafiador, porque o casal conjugal se separa, mas o casal parental, o par parental, deve continuar junto para sempre. Bom, o Dr. José Armando entrou, o saxagenário está aqui, estou vendo o perfil dele, e agora ele precisa clicar no pedir para participar do vídeo, Zé. Se você está me vendo, você pode clicar no pedir para participar do vídeo ao vivo. Eu estou aqui te esperando para te receber. A nossa super querida assistente multiuso, bombril, que faz tudo pela gente, a Noemi Numakura, está aqui e dizendo que foi passado. Olha ele aqui, vai chegar, entrar ao vivo. Estamos aqui te aguardando. Chegue conosco aqui. Venha para cá. Olha ele aí. Estou aqui? Chegou.
Chegou, muito bem, bem-vindo, Dr. José Armando Simões Obrigado, Macedo. obrigado, Marília. Muito Obrigado. bom, muito bom. Obrigada, Noemi, pela ajuda aí com as instruções todas. Muito bom. Então, vamos começar aqui a nossa live da Semana do Divórcio com Respeito, nesse dia dedicado à parentalidade, ao cuidado com os filhos nesse momento do divórcio. A nossa live agora tem como proposta perguntar para um médico pediatra como é que os divórcios chegam no consultório do pediatra. O doutor José Armando Simões Macedo, ele é um pediatra formado, ele atua aqui em São Paulo, capital, de onde nós dois estamos falando. Ele é médico pediatra formado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em 1986, com especialização em homeopatia há 32 anos. Estudou psicologia com foco em Winnicott por 15 anos no Instituto Sede Sapiente e ele é membro da Academia Prosopon do Dr. Gilberto Safra. Estudou também teologia aplicada à clínica da modernidade. É médico de família em consultório particular desde 1989. E, segundo ele diz, o pior de tudo é que também ele é saxofonista há 50 anos e ele está aí tocando as nossas vidas de diversas formas. Eu já começo essa conversa sendo bem transparente com o nosso público de que o Dr. José Armando Simões Macedo, o Zé, ele começou como pediatra do meu filho, que hoje tem 22 anos. Nos conhecemos quando o Pedro estava na barriga ainda. E aí, a partir desse início, né, de conversas, quando eu me tornei mãe com meu primeiro filho, o pai do meu filho se tornou pai também, a gente foi vendo a importância de ter um médico que cuidasse da família, né, Zé? Como o pediatra está presente nas dinâmicas familiares. E nesse sentido de médico da família, no fim, eu, o Luiz, que é o pai do Pedro, depois o Bento, que chegou depois, somos todos cuidados pelo doutor José Armando até hoje. Vocês veem que eu não preciso mais de pediatra, mas o meu médico homeopata continua sendo o doutor José Armando. Então, é um prazer enorme poder tê-lo para essa conversa aqui, né, desse ponto de vista profissional, né, Zé Armando, nessa semana do Divórcio com Respeito. Bem-vindo, a palavra é sua. E aí, à medida que as pessoas forem chegando e participando dessa conversa, eu vou trazendo as perguntas e a gente vai ampliando esse papo. Então, Né? Ótimo, Marília, obrigado, né? Então, né, essa questão do divórcio, né, eu sou uma pessoa que, né, por questões da minha vida, eu fui levado a estudar tudo que a minha medicina não dava conta, né? Para além do corpo, as questões do comportamento, aquelas coisas que chegavam, né, no meu consultório e que eu não sabia explicar, né? Minha esposa é psicóloga, eu entrei nesse estudo, né, da psicologia, da formação, né, da criança emocionalmente, fisicamente, da integração, né, biopsíquica, né, a partir daquilo que eu intuitivamente percebia, né, e que a minha medicina tradicional não tinha como abordar, né? A não ser que aquilo fosse enviado para um psicólogo, para um psiquiatra. Então, assim, desde muito cedo, né, a homeopatia me levou a essa observação, né, da pessoa, né, na totalidade dela, nas questões emocionais, nas questões metabólicas, nas doenças. E eu comecei a perceber, né, a criança estressada, adoecida, às vezes deprimida, às vezes irritadiça, briguenta, e sem muito saber por quê. E aí, a hora que a gente vai entendendo um pouco do desenvolvimento da criança, né, a gente vai entendendo o amadurecimento, como a criança percebe o ambiente à volta dela, né, como ela percebe humores, né, e ao longo desses 35 anos de consultório, eu devo ter assim participado de mais de talvez 250 separações, né, da tragédia para a comédia, né, e sempre, né, o que eu acho que é importante dizer
é que o pediatra, ele ocupou, né, no mundo moderno um pouco desse lugar do médico de família, né? É o médico mais presente, né, nos momentos mais frágeis da família, né, como ter um bebê recém-nascido, né, onde você está começando a se perceber enquanto mãe, enquanto pai, né, no dia que o bebê nasce, uma grande, né, interrogação, né, de um bebê que lança mensagens para o universo de uma forma completamente imprecisa, né, você tem que estar absolutamente tranquilo para poder, né, respeitar a sua própria intuição, né, e poder atuar, né, de um jeito que sustente, né, a necessidade instintiva do bebê e depois as questões de comportamento. Então, desde muito cedo, né, conforme a gente vai estudando homeopatia, a gente vai percebendo, né, o quanto as questões emocionais desequilibram o corpo. E durante meus estudos, né, de psicologia no SEDES, né, a gente estudou bastante a questão da psicossomática, né? Então, assim, como é que isso chega no consultório do pediatra? Né? Às vezes você vê uma criança que está se comportando de uma forma diferente, ela está agressiva com os pais, e você percebe, às vezes, no clima, nos olhares, né, entre pai e mãe, né, algumas questões, animosidades, tensões, né? E que aos poucos, conforme você vai permitindo que esses pais se expressem e que a criança se expresse através do brincar, né? Eu tenho uma casinha aqui com bonecos na minha frente em que as crianças brincam e esses bonecos representam, né? Você tem figura de vovô, de vovó, né? De babá, de irmão, de pai, mãe, né? E através desses brinquedos a gente vai começando a entender um pouco do que está por trás daquele comportamento, que na verdade é a ponta de um grande iceberg, né? Na verdade, quando o bebê ele nasce, né, nasce um pai, nasce uma mãe, né? Se a gente vivesse numa tribo indígena, né, você vendo suas amigas parirem todas ao mesmo tempo, né, e aquela comunhão de pessoas fazendo as mesmas coisas, né, o cuidar, né, de um filho seria algo muito intuitivo, porque você participou daquilo ativamente com toda a sua tribo, né? Perfeito. E numa cidade grande, né, como São Paulo, a realidade, por exemplo, no interior é um pouco diferente, né? Você tem uma classe média que, né, que se apoia, né, mais próxima. Aqui não, numa cidade grande, você não conhece às vezes nem o seu vizinho da frente, né? Uhum. Você não tem uma madre que bate na sua porta e fala: Marília, que o bebê está chorando aí? Vai tomar seu banho que eu fico aqui com o bebê no colo. Uhum. Não tem. Né? Isso coloca a família, pelo menos, eu sou especialista em maluco paulistano da Zona Oeste. Eu vou trabalhar de fome, né? Mas é uma solidão muito grande. Né? E Tá. essa solidão coloca não só a família no desamparo, mas este bebê, né, que tem que ser amparado pela família, também no desamparo. Uhum. Não tem uma sociedade que dá conta de tudo isso, né? Os lugares de encontro, né? Os espaços de encontro numa cidade grande são muito restritos, né? Então é uma questão muito importante que coloca às vezes, né, um pai e uma mãe nesse início de vida muito reféns das próprias histórias, né, Tá. das próprias percepções, né, de como se formar uma família, né, uma noção de como é um homem, como é uma mulher, né, coisas que a gente aprende vendo as relações dos nossos pais, e que a gente reproduz alguns modelos, né, por identificação ou por negação, a gente às vezes faz igual ou faz o contrário, né? E essa complexidade, né, junto com esse bebê que se impõe, né, é a hora que a intuição de um pai, de uma mãe falham, né? E esse bebê desamparado na sua necessidade, ele é tomado de uma sensação de angústia em que ele berra, né? E esse berro não tem graduação,
né? O bebê não nasce com a ideia de que pouco sofrimento precisa de pouco choro e muito sofrimento, muito choro. Então é uma coisa que, né, se você se identifica com o bebê enquanto mãe, você fala, puxa, o que em mim, né, suscitaria um choro tão assim, né, descontrolado? Só que você coloca o dedo na boca do bebê, ele para de chorar. Perfeito. Né? Então, que cólica melhora quando eu ponho uma língua de gato da Copenhague na minha boca? Nenhuma. Né? Nenhuma. Uhum. Então, é uma obviamente, né, vivi também crises, né, de pacientes desde o início, onde a gente vê, né, como cada pessoa vai fluindo depois do nascimento do bebê, né, de acordo, né, com as coisas que têm que ser resolvidas no momento real, né, porque o bebê é presentificação, né, é corpo agora, né? Os pais têm um projeto futuro, uma fantasia, e o bebê é presente, né? O bebê é corpo e ele vai saindo do corpo da mãe para criar ele mesmo conforme ele vai dialogando com esse ambiente. Uhum. E, e isso provoca, né, uma primeira fratura, digamos, na história do casal, né? Em que o pai cresce para um lado, de acordo com as suas referências paternas, boas ou ruins, a mãe cresce para o outro com suas referências boas ou ruins, né, de como é uma mãe, né? E os encontros de alma, se não houver, né, digamos, uma tentativa constante, né, da manutenção de uma intimidade, de uma conversa, né, de uma paternidade, né, que se associe à maternagem, né, sendo maternal também, Tá. né, que isso foi uma das coisas interessantes na pandemia, né? Eu tive pais que não participaram da criação do primeiro filho, né, estuprados pelo sistema, fora de casa, e que na pandemia, no isolamento, puderam participar da criação do segundo e que viram, né, a importância do homem, né, compondo com a mulher essa maternagem, para que ambos, né, tenham vez e que ficaram maravilhados, né, de ver como é rica essa experiência com o bebê, né? Só que Uhum. não existe, né, essa comunhão de intenções, perdão. Isso é uma questão da modernidade, né? A gente está na era da intolerância, né? A falta de encontros significativos, né? O pragmatismo da comunicação invadiu o terreno da poesia. Então, as nossas relações, né, são pragmáticas. Faça, não faça, amanhã, hoje, ontem, daqui a 10 minutos, né? Uma live, um call depois do outro, com intervalo de 3 minutos, que até o tempo do xixi fica escasso. Uhum. Uhum. Né? E Zé, deixa eu aproveitar pegar aqui. Você falou muitas coisas, né, os pensamentos vão ramificando aqui para mim. TDAH mesmo, descobri agora. Faço muita coisa. Não, nada diagnóstico, nada de Não, diagnóstico. Tá tudo aqui no parâmetro da não, se normalidade, tá tudo bem. interromper, eu vou mostrando a complexidade de tudo Não, que consegue olhar e que, na verdade, um bebê chorando, um bebê adoecido no meio de um divórcio é a ponta de um grande iceberg, né? Da solidão do ser humano, da solidão da família, né? Que carece de comunidade à volta, né? De encontros significativos com amigos, né? era, Que façam. era esse ponto que eu queria, que é da tua fala, que eu queria chamar, que a gente está falando família, família, mas eu acho que aqui nessa capital de São Paulo, e como você falou, né, maluco da Zona Oeste, né, eu costumo falar que a gente atua aqui no Vale Encantado do Rio Pinheiros, né, eu também, é um recorte, de É, mas, fato. mas eu É, já fui médico cubano na periferia, né? No início de carreira, fui trabalhar em Cotia,
né? Vi muita coisa acontecendo, vi criança tendo uma asma de origem histérica que visava unir os dois pais, que quando a criança internava, parecia que ela ia morrer. Naquela época não tinha oxímetro direito, mas a criança estava roxa, você escutava o pulmão, não tinha nada. No dia seguinte estava o pai e a mãe à beira do leito, quebrando o pau. A criança unia o casal a partir da crise de asma. Uhum, uhum. Né? Então, É, acontece em todos os lugares, né? A era, criança, eu queria situar essas duas questões. Uma era esse recorte, que obrigada, vamos, era isso. A outra coisa que eu queria também, assim, a gente está falando de família, de solidão, porque a gente está falando muito de núcleo familiar aqui, né? A gente está falando de um pai e uma mãe, ou de uma mãe e uma mãe, um pai. Ah, saiu, eu fiz um gesto, saiu o coraçãozinho. A inteligência artificial quer mais coisas do que eu. A gente está falando de um núcleo familiar muito pequeno da sim, vida urbana, né? Então, quando a gente fala família, eu comecei aqui a pensar de que família estamos falando? A gente está falando do par parental, no máximo mais um tio, uma tia e uns avós e aí, avós. né? Como é, No, é por aí. né, os compadres, os vizinhos, né? Eu tive uma experiência de criação na Vila Mariana em 8 quintais, numa rua de 50 metros de comprimento, onde essa classe média se comunicava, fazia churrasco no domingo, quando uma mãe saía, as crianças eram locadas no quintal do vizinho, e o tipo de bronca que eu tomava era o mesmo. Hoje não, né? Uhum. Né, tinha uma classe média padrão que se comunicava de uma certa forma, né, uma moral, né, cristã que se impunha, né, sobre o relacionamento familiar, né? Então era um momento onde você entrava numa relação confiando, para se a pessoa fizesse alguma coisa esquisita, você passar a desconfiar. Hoje Tá, não, você entra desconfiando na relação para, com a constância, desenvolver uma relação de confiança. Então, isso é extremamente solitário, precário. tá. E E isso entra diretamente na questão né, da dinâmica do par parental e desse adoecimento e saúde desse com filho. certeza, porque assim, né, a criança, ela, imagina, ela tem dois pais, dois deuses em litígio, né? Que Deus que eu sigo? Não, uma vez eu atendi um garoto de 6 anos que sentou entre o pai e a mãe 6 anos. E na hora me veio na cuca. Eu nem sei por que eu fiz aquela pergunta. Mas eu falei, Pedro, o que você está achando da separação dos seus pais? Ele olhou assim para o pai, olhou para a mãe, 6 anos. Virou para mim e falou, inadequado. Aos 6 anos, ele acha a palavra inadequado. Por quê? Porque ele não pode ficar nem do lado do pai, nem do lado da mãe. Né? Ele é amado pelos dois e ama os dois. Né? Então, essa criança, principalmente o filho mais velho, ele fica nesse limbo, né? Uhum, De angústia, né? Quando existe uma animosidade importante, né? Uma tensão importante do casal, um mau esclarecimento das questões emocionais que estão levando a esse divórcio e que as coisas passam na tensão, a criança fica em suspensão. Então imagina que até uma certa idade, até você ter consciência lógica e uma certa maturidade, né? Imagina que você vai entrar numa reunião e você tem aquela intuição, fala, ih, fudeu, desculpa. tudo bem. Aí na reunião e você percebe, poxa, olha só, aquele cara entrou em rota de colisão com o chefão. Pô, olha, aquele passou a perna no outro. Fala, ah, eu entendi. Né? E quando a criança que não tem a maturidade percebe isso, ela fica só no e ferrou, sem a Tá. racionalidade que permite entender o que está acontecendo.
Então, quando isso acontece, né, o corpo vai interpretando esses pensamentos desorganizados como uma presença de um predador. Isso Tá. gera a produção de adrenalina, a adrenalina gera angústia, a angústia leva a choro, a jogos intuitivos que visam o controle sobre a presença desses pais, né? E todos os neurotransmissores, né, relacionados a estresse, à depressão, eles são imunossupressores. Tá. E a modernidade oferece o bicho. Né? Há um século atrás, um vírus levava, né, 6 meses para cruzar o Equador, vindo do hemisfério norte para o hemisfério sul. Hoje não, em 30 horas vem de avião de Xangai para cá, 26 horas vem de Bombaim para cá. Desde o começo desse ano, a gente tem uma média de 6 a 8 doenças acontecendo concomitantemente na cidade de São Paulo. E aí Não, isso a criança que está imunodeprimida por todas essas questões sim. do divórcio, ela é o receptor primário dessa bicharada toda invisível voando aqui pela gente. É isso. E na fragilidade do corpo, a criança também expõe, né, a fragilidade do emocional, né, e nisso, né, vem o cuidado, vem o medicamento, vem o olhar, né, que também não deixa de ser um lucro afetivo importante. Tá. No momento onde a fantasia que a criança tem é do desamparo, né? Quanto mais ela se entende enquanto pessoa, né, mais ela percebe a própria precariedade e a dependência, Uhum. né? Conscientemente, entre aspas, né? Porque essa consciência ela vai se aprimorando ao longo da vida, Tá. né? Mas ela vai se entendendo e ela vai entrando nessa fantasia do abandono. E nessa fantasia do abandono, ela começa a se utilizar de jogos inconscientes, né, que ela propõe e ela observa como os pais reagem a isso. Que tipo de jogos é? Olha, por exemplo, né, o mais importante, criança de 2 anos, recusa alimentar. Não quero! Né, fecha a boca. Aí uma mãe, né, com a vida despedaçada, um pai tenso. Ah, tá bom, não, não, tá, não, vai, come, come, não, então, tá bom, eu te dou o danoninho. Tá. Aí a criança Isso com 2 anos. Eu gostei disso. Assim, é, em outra faixa etária, dá uns exemplos assim. aos 6 anos, depois pré-adolescente, adolescente. 32 Como é que você observa? você pede um Porsche, entendeu? Porque tá na... Não, não é. Né? Então, né? É que quando a gente percebe um filho sofrendo, né, por uma questão que nós pais propomos, né, obviamente é impossível a gente não entrar na culpa. Tá. E na culpa eu busco compensar esse meu filho pelo sofrimento que eu infringi. E essa criança que tem um lucro maior do que receberia, aprende a jogar, Tá. entendeu? Então, é tudo uma coisa inconsciente, mas isso acontece, porque a criança lança uma mensagem para o universo, esse universo é esse casal parental, né? E a partir da resposta, eu sou um morceguinho, eu lanço o meu sonar. Tá. Onde não há resistência, eu vou em frente. Onde há resistência, eu desvio. E aí, no consultório do pediatra, quando você consegue perceber esses jogos instalados, como é possível conversar com esse par parental? Então, primeiro, né, a gente tem que mostrar para esses pais como a criança está percebendo aquele ambiente, de acordo com o grau de maturidade, com o grau de desenvolvimento dessa criança, né, para que eles comecem a perceber o que cada atitude, né, como cada atitude materna ou paterna está sendo percebida por essa criança. Tá.
né? Porque a mensagem que eu passei, eu acho que meu filho compreendeu. Não, ele compreendeu de acordo com a maturidade, com a consciência que ele tem, Uhum. né? Poça d'água tem consciência? Tem. Qual é a consciência da poça d'água? Ela sabe que ela tem que evaporar quando é submetida ao raio solar. Guardadas as devidas proporções, cada grau de maturidade da criança tem a capacidade, né, de perceber o entorno de uma certa forma e criar a sua própria narrativa. Tá. Então, conforme a criança, né, o que, que eu recomendo? Não, olha, compra uma familhinha terapêutica depois dos 2 anos e meio, 3, que a criança já faz a brincadeirinha de faz de conta, né? E assim, se tiver a figura do papai, da mamãe, do cachorro, tal, ela vai simbolizar alguma coisa e vai brincar com aqueles bonequinhos de um jeito que é organizador. Tá. Não, uma vez eu tenho uma menina que era um barato, de 6 anos, sentada, o pai, a mãe, né, daqui, né, do lado, não, a nossa separação é consensual, nós estamos muito tranquilos, né? E a menina sentada pega o bonequinho da mamãe, o bonequinho do papai, com uma cara de ódio, começa a bater um contra o outro olhando para mim. Assim, a hora que eu aponto o que estava acontecendo, os pais caem numa gargalhada. Porque não Sim. era nada daquilo, né? A criança estava percebendo uma tensão tão grande, né? E que se não se tiver o cuidado, né, de dizer, olha, papai e mamãe estão brigando. Por quê? Porque a gente é diferente. Né? Você não briga com o seu coleguinha na escola e no dia seguinte você está brincando? Perfeito. Nós estamos brigando, tá? Isso é coisa de adulto, tá? A gente te ama pra caramba e a gente está decidindo coisas importantes para você que está no terreno do adulto. Mas a gente te ama, né? Porque o que mais aterroriza a criança é a ameaça da perda do amor. Né? Não gosto de você quando você faz isso. Uhum. Entende? Tá. Legal. E Zé, queria fazer uma curiosidade aqui, né? Já aconteceu, imagino que sim, o par parental chega com a criança no teu consultório e pela manifestação da criança, você perceber antes que isso já tem um processo de divórcio, de separação se instalando, mesmo antes do casal estar falando disso? Olha, assim, algumas famílias, né, que são. Porque assim, né, o primeiro, né, limite que você dá para o bebê é o limite da pele, né? É tocando, acariciando, que o bebê percebe a pele que ele habita, né? Depois você tem um limite que é espacial, que vê onde que ele pode transitar no espaço, não pode botar o dedo na tomada, não pode puxar o fio do computador, tal. O terceiro limite ali que a gente trabalha é o limite ético, né? Do que eu posso fazer dentro da minha família e que no futuro vai se refletir no que eu posso fazer na sociedade, Uhum. né? Aí que culturas familiares muito diferentes, né? Se não houver a devida comunicação, a criança também entra no meio da desavença. Por quê? Porque o que um propõe não é o que o outro propõe. Tá. E essa criança que não tem maturidade começa a jogar. Se eu não consigo com meu pai de um jeito, consigo na minha mãe do outro. O que piora o caos. Se já existir um caos, né, de relacionamento, né, desse casal. Mas assim, né, eu vou com muito cuidado nesse tipo de, né, quando eu sinto alguma coisa, né, de desavenças, né, alguma coisa é, é, que eu percebo, né, nas atitudes, uma agressividade maior, um tal, um sarcasmo, né, eu vou tentando desvendar algo que eu não sei. Tá. Eu não venho com, né, não busco respostas prontas, né? Eu acho que o pediatra tem o dever, né, de estar sempre, né, do lado do mais fraco, e o mais fraco é a criança,
né? E pensando nisso, né, é que eu vou buscando, né, às vezes, né, plantando verde para colher maduro, falando, pô, como é que está isso, como é que está aquilo, para que esses pais se expondo, né, passem a conversar. Perfeito. Por quê? Porque é fundamental, né? Eu ponho na receita, motel com hidromassagem seguido de DR. Porque é o que precisa. Às vezes, né, é essa Esse, cumplicidade, esse reencontro do casal, né? é, é o reencontro. Mas nós estamos, né, todos né, estuprados pelo sistema. Uhum. Né? O índice de burnout aumentou 35% durante a pandemia. Porque você não tem mais o tempo do cafezinho entre uma reunião e outra. Né? Então, né, durante a pandemia, eu tive 19 separações em 1 ano e meio de isolamento no meu consultório. Porque a hora que vocês conversam, né, que a gente conversa com a máquina de lavar, com a batedeira, né, na verdade, são monólogos, né? Sim. Tentando dar conta da vida prática, as crianças no meio. Né? Eu tenho um vídeo que, né, só não durou mais porque a mãe encerrou, né? Mas era uma criança urrando por 15 minutos. Eu quero ver televisão, eu quero ver televisão, eu quero ver televisão. Assim, num mantra que a criança estava fora de si. Né? Porque aquilo é uma angústia que transborda, né? Que eu não perdi mais perdi a lucidez. Né? Eu parti da ansiedade para aflição, e nessa aflição eu transbordo e eu começo a falar uma coisa, um mantra, porque eu estou completamente desorganizado. Né? Assim como o bebê chora e não tem pouco choro, muito choro, né? Tem Exatamente. uma necessidade que eu tenho que expressar. Eu não sei o que está me doendo tanto, eu não sei o que causa tudo isso daqui. E aí eu parto para isso. Pode ser o ai, pode ser quero ver televisão, quero ver televisão, quero ver televisão. Isso. Não, então é uma assim, através desses comportamentos, né, através da doença física, da angústia que a doença física provoca nos pais, que traduz a forma com que esses pais lidam com essa doença, né, que tem questões culturais, né, que podem entrar em choque, né, o que para um é peanuts, o outro é inconcebível, né, e vice-versa. A gente vai começando a entender que existe ali uma questão de relacionamento, que a criança pode estar expressando, né, essa questão a partir de comportamentos do adoecimento físico, né, e a partir de como esses pais lidam com isso, né, a gente vai chegando, né, quando é possível, porque nem sempre isso é possível, Uhum. né, a, na questão do relacionamento parental. Tá. Né? Às É, vezes o que. Oi? não, pode continuar, depois eu Às falo. vezes, o que a medicina moderna dá um rótulo, se você tiver a possibilidade de olhar para fora do rótulo, para o entorno desse rótulo, você vai encontrar experiências tão ricas, né? E que, se bem trabalhadas, podem trazer tolerância, cumplicidade, né? Afeto, né? Uma série de coisas que o atropelo que a gente sofre da vida moderna não nos faz não ter tempo para essas questões, né? Que promoveriam uma compreensão, né, que leva a criança a um relaxamento, porque ela percebe que ali existe, né? Pode ter briga, irritação, um fala uma coisa, não, mas tem uma riqueza naquilo e depois a questão se apazigua, a gente sabe que se brigar eu posso consertar no dia seguinte, se vier um perdão, né, eu criança posso perdoar o meu coleguinha que me mordeu, eu posso, né? Então são vários ensinamentos, né, que a partir dessa percepção
da relação parental e de como a criança manifesta essa, né, essa tensão ambiente, né, do movimento que leva ao divórcio, como a gente pode trazer ensinamentos. E mesmo que haja o divórcio, se for permitido, né, primeiro no consultório pediátrico, depois né, na mediação, né, até terminar o processo, né, os resultados que eu vejo são muito bons. Uhum. Né? Crianças que entendem, né, que né, essa é a namorada da minha mãe, essa aqui é a namorada do meu pai, né, essa é a namorada da minha mãe, né, é o namorado do meu pai, tá tudo bem, porque eu Perfeito, sou amado, né? perfeito. E se a gente consegue descontaminar essa relação, né, a família ela pode não coabitar, mas ela Uhum. tem no tempo, né, como pessoas presentes que vão dando lastro para que essa Perfeito. possa se conceber na vida de uma forma um pouco mais harmônica. Legal. Você falou uma coisa bem bacana, né? Do consultório para o escritório, né? Da mediação. E eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Um cliente veio me procurar, eles já estavam separados há bastante tempo, e ele queria muito mudar a filha de escola. E a ex-mulher, a mãe da menina, não concordava, estava muito satisfeita com aquela escola, não queria mudar, e ele falou: como é que faz? Aí eu falei: olha, tem ação judicial para isso, mas eu sou sua advogada e eu não permito que vocês dois assinem um atestado de incapacidade parental, que é não conseguir decidir juntos a escola da filha de vocês. Naquela situação, eu não podia entrar em contato com ela estava com ojeriza, advogado, enfim, coisas que acontecem na vida. Naquele momento eu ainda litigava, eu não trabalhava só com construção de consenso, e sentei com ele e falei: olha, chamar para uma mediação, e ela falou: ah, não vai, qualquer convite que eu fizer para ela, se envolver qualquer coisa, não vai, não quer. Aí começamos a pensar, então, quem pode exercer a função mediadora nessa situação, que é uma situação importante de Uhum. escolha da escola, né? Para a filha, que o pai totalmente descontente, a mãe feliz com a escola, mas eu falei: não, não dá para essa criança ficar, né, nesse embate. E aí conversamos, a gente chegou à conclusão de que quem melhor poderia exercer a função mediadora era o pediatra, que Sim. era a pessoa de confiança deles. Uhum. E foi muito bacana eles poderem levar esse caso ao pediatra, né? E aí eu marco uma consulta de rotina, mas na consulta pede ajuda do pediatra, né? Sim. É uma questão importante, né? Se os pais desconfiam da escola, a criança desconfia muito mais. Como é Exatamente. que a gente faz com um pai que ama a escola, mãe que odeia? Não dá, né? Isso é o que vocês sonham para o seu filho? Que tipo de ser Uhum. você quer, né, criar? Né? Quais são os valores que vocês, apesar de separados, nutrem em comum? Né? Uhum. E que né, trazer isso para o filho de vocês e que isso norteie uma existência, né, que vai fazer com que essa pessoa seja um cidadão responsável, que entenda, né, o dano que provoca, né, na família, o dano que provoca na escola, o dano que provoca na sociedade, o dano que provoca no ecossistema. Não, é isso, né? É o limite, né? E ali a escola, ela tem que fazer, né? Tem que de uma certa forma corresponder a essa cultura das duas famílias, né? Que é isso, quando a gente tem um filho, nós somos de famílias diferentes tentando fazer uma cultura, uma terceira cultura. Lindo Porque a gente, isso. cada lado que aprendemos juntos, né? E que a gente vai trazer para os nossos filhos. Né? Perfeito. Precisa de conversa mesmo. E se o pediatra percebe, né, quem são esses pais, quais são as culturas, ele tem
né? Se tiver um bom conhecimento das escolas disponíveis no bairro, o que se adequa ao bolso e à cultura, dá para fazer uma boa orientação. Perfeito. A E as- Olivia, desculpa, sem precisar de uma ação sem judicial. precisar de uma ação judicial, né? A Olivia Furst, que é aqui organizadora do Sim. movimento do divórcio com respeito, advogada no Rio, mediadora, trabalhamos, né, na mesma linha de construção de consenso. Ela fez uma pergunta que eu acho ótima, porque ela usa o verbo, mas que também tem um sentido aqui de substantivo, que é, afinal, de quem se trata? Dos Uhum. pais ou da criança, né? E aí ela comenta como é difícil colocar o foco na criança, né? Então, quanto mais esses pais, pelo sofrimento, né, estão centrados neles mesmos, né, e no ódio dessa dissolução ou nas mágoas que foram construídas ao longo de anos, menos eles conseguem olhar para a natureza da criança. E aí começam a propor uma série de questões que não vem de dentro, não vem do coração, vem da praticidade do viver, né? Para que essas pessoas continuem, né, nos seus casulos, construindo suas próprias narrativas. Aí que a gente tem que chegar e falar, olha, ali está o mais fraco. Olha o que Perfeito. ele está percebendo. Olha pelos sintomas do seu filho se isso não é um sinal de sofrimento e de um sofrimento importante. Isso acontecia, puxa, vocês quebraram o pau naquele dia, puxa, legal, como é que ele ficou? Do que ela brincou no dia seguinte? Né? Então, são pequenos toques, né, que a gente, estando aberto, né, para perceber esse entorno da criança, o comportamento dela, né, e tudo que está se passando, você vai dando aqueles petelecos de sabedoria, né, que vão fazendo com que essas pessoas olhem para a criança e percebam o reflexo dos próprios comportamentos sobre o comportamento dessa criança. Uhum. Existem famílias em que a gente não consegue, em que as coisas estão muito e que a gente observa de longe, né? Porque às vezes você não consegue entrar no Uhum. problema, né? Você não consegue, você tem que ir com, né, jogando xadrez e observando e acolhendo a própria impotência, né? Que eu acho que isso É. é uma coisa fundamental. Tem momentos assim que não dá para fazer nada, né? E conforme a criança vai, né, apresentando os problemas e tal, você vai encaminhando, você vai dizendo da necessidade de um trabalho das questões emocionais, um lugar que seja só da criança para trabalhar essas questões, né? Se isso não é possível ser feito no âmbito da família. A gente, como advogadas, né, trabalhando em negociação, em criação de consenso, mediadoras, não só as advogadas, mas também psicólogas que trabalham junto com a gente, até mesmo os profissionais de finanças, né, porque a gente Uhum. compreende a atuação interdisciplinar para acolher as famílias em São processo de várias divórcio. separações em uma, né? Exato. Mas tem uma coisa que de vez em quando a gente fala que não adianta a gente querer mais do que o cliente, Uhum. né? E é isso que você fala, não são todas as famílias que conseguem parar para ter essa escuta. Ontem a gente conversava, né, da atenção plena no divórcio aqui com a Andréia Perdigão, e ela falando, é uma meta, é um caminho, mas você tem que ter vontade e tem que ter o trabalho para fazer isso. De ter essa assim, atenção plena para poder escutar o outro, para poder estar atento a si e ao outro. É nesse espaço que vai ter o insight, é nesse espaço que você consegue destensionar e abrir espaço, Uhum. né?
E aí, da mesma forma que você está falando, você como, né, pediatra, chega aí e tem algumas pessoas que você consegue convocar a essa observação, a essa escuta, a falar, observa teu filho, esse, né, como esse sintoma do seu filho, o que que ele não está trazendo do conflito de vocês. Mas não é todo mundo também que está com possibilidade, né, de abrir para essa escuta, né? O sofrimento é muito grande, né? E na era da intolerância, né, se fala o contrário, está contra. Não é tão diferente, né? Que eu tenho com o meu amadurecimento emocional, meu aparato simbólico, né? Contra-argumentar para poder chegar a um consenso, entender o lado do outro, né? E se a família, né, consegue fazer esse tipo de reflexão, né, está entendendo que assim se resolvem as coisas. Né? E essa geração atual, ela vai ter que dar conta, né, de toda a destruição que o ser humano provocou na Terra, e vai ter que negociar. É fato. E que a gente vê entre os, né, gênios que estão, né, no comando das nações atualmente. Sim. Não, uma falta de compadecimento, né, com o ser humano que sofre. A gente perdeu o senso de que somos, né, iguais, né, não importando raça, não importando Uhum, sexo, nada, somos humanos. uhum. Né? E as pessoas perderam esse senso. Né? Então, adoro, né, o Don't Look Up, né, o Não Olhe para Cima, que é exatamente isso. A bomba está caindo no colo dos nossos filhos e netos, né? E não, vamos lá. Elon Musk é o máximo. Não olhe, não olhe para cima mesmo, né? É, Entende? Então, o mundo oferece pão e circo à vontade. é Né? verdade, é verdade. Mas é Né? importante essa reflexão que você está fazendo, né? Que a gente, essa live é como o divórcio chega no consultório do pediatra, né? E a gente está falando de um tecido que começa com o nascimento, né? De uma criança, o nascimento de um pai, de uma mãe. Só que isso é a vida, né? Como um todo. Ela vai, a gente é uma forma de pensar o mundo mesmo, né? As relações. Inclusive com o ambiente que não cerca. Acho que é ótimo essa. Foi muito bacana esse caminho que você fez. Amplia um pouco, né? Porque senão é muito fácil falar você é culpado, você é culpado. Não, todo mundo é vítima. Né? Aqui no Brasil, a pátria só é mãe gentil no hino da independência. Verdade. É isso. Né? A gente é fruto da precariedade. Uhum, Né? Então, uhum. se a gente puder, né, entender de uma forma mais ampla o mundo onde estamos, né, a questão é tão grave porque há anos atrás eu tinha pacientes de uma escola aqui de São Paulo que pregavam extinção consentida, adolescentes de 15 anos. O que é isso? Já que a raça humana está uma merda, vamos encerrá-la na nossa geração, não procriando. Nossa, Nossa, é uma reflexão de adolescentes de 15 anos. que Foi feita forte. fortíssimo, há 6, 8 anos atrás, pré-pandemia ainda. Mas que é uma reflexão. Muitos casais optam, né, por não ter filhos e ter pet. Sim. Né? Tá E difícil você colocar, né, um filho no mundo com todas essas contradições, né? Com toda essa angústia. E isso faz parte desse, né, desse sofá tremulante, né, onde se instalam as famílias modernas. sim.
né? É a impermanência, é a precariedade, é a inconsistência, é a intolerância, né? São essas questões que permeiam hoje em dia a nossa vida, né? E que agravam essas questões, né? Onde o divórcio é uma das soluções, né? A terceirização de funções, né, junto à criança é outra solução, Sim. né? Escola é uma terceira solução, né? Mas a gente está num momento muito complicado, Uhum, muito uhum. complicado, em que se, né, eu tivesse uma sociedade tranquila, que me desse conta, uma comunidade em harmonia com a natureza, com uma cultura da qual todos compartilham. Eu tenho uma cama cultural, né, que de uma certa forma codifica alguns padrões de comportamento, mas que na verdade me dão lastro Uhum. para que a minha angústia do viver diminua. Até para eu poder, né, gerenciar minhas relações de uma forma um pouco mais tolerante, um pouco mais compassiva, né, um pouco mais carinhosa, respeitosa, né, como o evento. Ontem a André falava muito que é uma, a gente, eu acho que a gente até tenta recuperar, né, certos núcleos da vida, gentileza, e ela falava, né, olhe para si mesmo com gentileza, Sim. sem julgamento, mas pare para olhar para si mesmo. Só depois de olhar para você é que você vai poder ter um olhar gentil com o outro também, né? E eu acho que você tem razão, é uma questão também de um momento de sociedade, um momento de cultura, e que evidentemente nos afeta a todos que estamos inseridos nesse caldo de cultura, Não, né? e com né, esse pragmatismo, né, da informação, isso está, né, até num livro, né, do Christopher Bolas, que é, né, Sentido e Melancolia, a Vida na Era da Perplexidade, né? Não tem ainda traduzido, mas é isso. Esse pragmatismo nos leva a construir relações pouco profundas. Uhum, uhum. E nessa falta de profundidade, eu também não me sinto pertencente, né, a um Tá. maior. Isso tudo vai levando mesmo, né, aos conflitos, né, às idiosincrasias e a questão né, do não olhar muito para o todo e olhar muito para si. Então é meio um modo de sobrevivência. Uhum. Posso simplesmente me desconectar, né, a partir de jogos, séries, né, coisas que me levem a uma desconexão com a realidade, né, que de uma certa forma tem alguns autores que acham que isso é uma proteção, né, porque seria difícil viver, né, nua e cruamente, percebendo todo o sofrimento em tempo real. Sim. Não tem a menor dúvida disso. É muito dolorido, né? Se a gente não coloca uns anteparos, né, Zé, a gente não consegue sobreviver. Não consegue. E como você fala, assim como os vírus chegam em questão de horas, né, de Xangai para o Brasil, as notícias também, e principalmente as ruins, né? É uma coisa. Tá todo mundo, acho que, sentindo um pouco órfão das Olimpíadas, porque as Olimpíadas foram esse momento de viver coisas tão lindas em tempo real, né? Compartilhar de alegrias em tempo real. Sim, a perfeição, né, dos corpos em movimento, né, uma coisa que foi muito, né, muito bacana, mas acaba, né? E aí cada um volta para suas próprias, né, solidões, né? Aham. E com muito medo desse relacionamento, porque eu tenho medo de ser cancelado. Então, se eu boto a Marília na gaveta Alfa 2, Beta 19, porque ela falou tudo, né? Isso me exime da responsabilidade de sentar com a Marília e entender quem ela é na essência. Uhum. E eu Uhum.
ali na aparência. E o rótulo permite um prognóstico, mesmo que esse rótulo seja construído com base numa relação absolutamente superficial. Uhum. E isso tudo, né, a criança expressa como angústia, que vai gerar imunossupressão, né, os quadros virais que caminham de avião pelo mundo. Uhum. Né? Uhum. Chique, nós vamos pegar malária em Paris. Os vetores vão sobreviver no verão, É. né? E os americanos levando malária falciparum, que é mais grave do que a Vivax que nós temos aqui. Né? A gente vai pegar a dengue, sei lá, na Suécia. Bom, quem puder ir até a Suécia, né? Eu vou adorar pegar dengue na Suécia. Se eu puder conhecer a Suécia, tá tudo bem. Zé, estamos chegando ao fim dessa live. Embora tenha me causado, vou ter que confessar, né, uma certa angústia essas reflexões, mas é importante a gente entrar em contato também com essas angústias, né? Sou mãe de 2 jovens adultos e que mundão é esse? Enfim, mas acho que a gente pode ter um bom panorama, né, de como os divórcios chegam no consultório do pediatra, chegam fazendo um resumo bem resumão, né? Chegam muito através dos sintomas das crianças e que se esse pai, essa mãe, esse pai, enfim, esse par parental puder estar atento e perceber o quanto do que a criança está sofrendo e manifestando é um reflexo, é uma resposta dessa dinâmica entre pai e mãe tá, que não está sendo boa para o filho, e puder repensar e reafirmar o seu amor, né, pelo filho e repensar, reafirmar essa atitude amorosa e não se deixar levar pela culpa, E né? Essa culpa que move a compensações, a que gente pode. Oi? é difícil, É mas eu acho difícil. que é necessário, né? Porque na culpa são as minhas questões que estão em jogo, não as necessidades reais dessa criança naquele momento, que às vezes é o quê? Né? Oh, para, vem dar um abraço aqui. Não, tal, o papai protege você, vamos lá. Tal, vamos. Né? Pode subir no balanço, eu estou aqui, vou te segurar. Né? São coisas que podem estar, né, travestidas de sintomas comportamentais, físicos, né? E que eu acho que quanto mais atentos os pediatras estiverem para essa realidade, e para isso existe uma questão importante: o tempo. É fato. O tempo da observação, o tempo do olhar, né, o tempo da presença, né, essa presença que tranquiliza, né, que dá calma para que essa família se constitua e a partir daí, né, consiga separada ou unida, né, trazer um certo senso dentro da concepção dessa criança. Perfeito. A Mari está comentando aqui, né, que é uma leitura maravilhosa do quanto o socioemocional afeta a família e as suas crianças. E com isso, chegamos ao fim da nossa live. Queria agradecer muito a participação de todas as pessoas e especialmente Dr. José Armando Simões Macedo, esse pediatra tão querido e atento, que eu tenho o privilégio de ter como médico da família. Obrigada pelas tuas falas, Obrigada pela tua participação. Olha, público, eu sinto que o Zé Armando é um ermitão do Instagram. Vocês não vão conseguir segui-lo. Vocês vão ter que procurar ele em outros lugares, em outros canais, muito provavelmente ao vivo, em cores, ou pelo menos no telefone, né, Zé? Mas não vai ser aqui no Instagram, porque o perfil dele é fechado e pouco utilizado. Eu já vou avisar Não, é vocês. que eu não tenho tempo. Não tenho, se eu ficar famoso, eu vou trabalhar mais. Eu não consigo. Estou com 60 e poucos anos, não dá, né? Eu tenho que me Mas cuidar. qual é o nome Não, da banda, Zé, que você está fazendo shows por aí? Com qual banda?
tenho duas bandas, a banda Sonografia e o Quarteto Içá. O Quarteto Içá eu já tenho um CD que já tem mais de 3.000 downloads no Spotify. Estamos lá desde dezembro de 2020. E a banda Sonografia é a banda com quem eu toco, uma cantora maravilhosa, com músicos fantásticos, um médico maravilhoso, cirurgião, pianista, 75 anos. A gente toca toda a última quinta-feira do mês no All of Jazz, na Pronto. feira. Se quiserem me achar de última quinta-feira do mês, a partir das 9, é lá. Olha aí, pronto, gente. Então não tem Instagram, mas tem All of Jazz aqui em São Paulo, capital, na última quinta-feira do mês. E, Se vocês passarem por aqui, já vão conhecer o Dr. José Armando Simões Macedo mara... pessoalmente. Não, eu queria, Zé, bom final. né, pelo espaço, por me permitir aí colocar, né, como eu sou um ermitão não só da internet, mas do consultório também, né? Mas eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu me permito essas divagações, né? Que tentam entender o todo, porque esse micro é reflexo também de um macro, Sim, né? Que manda mensagens subliminares, né? perfeito. Para essas famílias e que a gente tenta, na medida do possível, né, trazer também para os pacientes esse tipo de reflexão. Né? É um aprendizado e é algo que constrói muita coisa boa, na minha experiência de, sei lá, né, 38 anos de medicina. Muito bom, Zé. Querido, muitíssimo Obrigado obrigada a pela tua participação. Foi você. muito legal. E depois, se você quiser falar para os seus pacientes, ela fica gravada aqui no @divórcio com respeito e também no nosso canal no YouTube, @divórcio com respeito. Bom final da semana. Obrigadíssima, querido. Até mais. Tchau, tchau. Maravilha.